Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho na nossa aula de língua portuguesa sobre variação linguística. Aqui quem fala é a professora Edicleia e vamos iniciar nossa aula. Todas as línguas do Brasil. Vemos aqui um mapa onde representa várias etnias, várias raças, como que nós falamos? Várias populações que habitam o nosso Brasil, né? Temos coreano, japonês, africano, espanhol, italiano, português, índios, né? Então temos várias culturas, vários povos diferentes que habitam o nosso Brasil. E por isso temos uma variação linguística, quer dizer, diferentes linguagens, diferentes línguas. Então vamos ver um pouquinho. Vamos retomar o conceito de linguagem. A linguagem é a característica que nos difere dos demais seres, que permite que nós consigamos expressar sentimentos, revelar conhecimentos, expor nossa opinião frente aos assuntos relacionados ao nosso cotidiano e, sobretudo, promovendo a nossa inserção ao convívio social. Então, é através da linguagem que podemos expressar o que sentimos, o que pensamos, que também nos relacionamos, né, com as pessoas no nosso dia a dia. É tudo isso através da linguagem. A linguagem há dois níveis gerais da fala. Temos a linguagem formal, que é a linguagem padrão da norma culta, que está diretamente ligada à linguagem escrita, restringindo-se às normas gramaticais de um modo geral. É considerada de maior prestígio social. Essa aqui, a linguagem padrão, é a linguagem das regras gramaticais, né, da escrita correta das palavras. E temos a linguagem informal, a linguagem popular, coloquial, que representa a linguagem do dia a dia, das conversas informais que temos com os amigos, familiares, etc. É a linguagem que usa gírias, né? Que usam expressões do dia a dia, sem muita preocupação com as regras gramaticais. Quando se trata de linguagem, não existe certo e errado. Existe sim adequado e inadequado. Temos alguns exemplos. No exemplo A, está: nós vai para a feira hoje. No exemplo B, nós iremos à feira hoje. Os dois exemplos conseguiram transmitir a mensagem, né? É que tem feira hoje que nós vamos. Ambas as formas estão corretas, linguisticamente falando. No entanto, a forma A, nós vai para a feira hoje, não está adequada ao texto formal ou à situação de linguagem formal. Se fôssemos usar, né, uma linguagem formal, não estaria correto, não estaria adequado. Aí teríamos que usar nós iremos à feira hoje, certo? Então, para uma linguagem formal, devemos obedecer algumas regras gramaticais. Variação linguística. Na linguagem ocorrem as chamadas variedades linguísticas, que representam as variações, as diferenças que podem ocorrer de acordo com as condições, que são históricas, regionais ou geográficas, sociais ou culturais ou situacionais. Então vamos ver essas diferenças aqui. Variações históricas. A linguagem muda no decorrer do tempo. Nós temos alguns exemplos aqui, tá? De mudança de acordo com o tempo da palavra você. Então começou com vossa mercê, depois passou para vassuncê, vós mecê, vó mincê, sucê, você, ocê, cê, vc, né? Que é a linguagem agora utilizada na mídia, na internet, vc. E de cá também temos, né, a evolução, só que de uma maneirinha diferente. Vossa mercê, vosse mecê, vós mecê, vancê, você, vc.
certo? Então aqui mostra com esses exemplos a evolução das palavras. No caso da palavra que vem do pronome de tratamento vossa mercê, né? Variações regionais ou geográficas são os chamados dialetos e ou as marcas determinantes referentes às regiões, as diferentes regiões do país, no caso. Bah, oxente, uai, vixe, tchê, barbaridade. Percebe? Então são variações que de acordo com a região que são faladas. O ai aqui, né, para o nosso lado mineiro, tchê lá para o Rio Grande do Sul, oxente mais para o Nordeste. E aqui do ladinho nós temos um mapa com os diferentes nomes que o nosso pão francês ele tem de acordo com a região do Brasil. Então ele é conhecido de várias formas. Temos pão francês na parte verdinha, né, mais central, pão de sal. Lá no Nordeste, lá no norte de vermelho temos pão massa grossa, né? Aqui no Rio Grande do Sul e mais em cima ali perto de Bahia, por ali cacetinho. E outras regiões têm nomes diferentes, como pão careca, carioquinha, pão aguado, pão jacó, cacetinho, pão de sal, média, pão de trigo, pão de água, filão. O que mais que tem aqui pequenininho? Pãozinho. Então todos esses são os nomes que o pão francês tem de acordo com cada região. Por quê? Porque dependendo da região aqui, foram povos diferentes que colonizaram. Então eles trouxeram esse jeito de falar, né? E assim ficou. Então são variações regionais e geográficas, de acordo com a região. Variações sociais ou culturais. Ocorrem em virtude da convivência entre os grupos sociais, profissionais e também ao grupo de instrução de uma determinada pessoa. Como exemplo, citamos as gírias, os jargões e o linguajar caipira. Aqui temos um grupo de pessoas falando, é nós, só, rola, demorou, né? Então são gírias de acordo com a situação social e cultural das pessoas. E do outro lado, um modo de falar também diferente, né? De acordo com a cultura e o modo de viver das pessoas. A dor começa acima do mucumbo, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela, tá? Então, é uma maneirinha de falar diferente aí. São variações sociais ou culturais. Aqui também temos um exemplo, né, de variação cultural. Declaração para os meus amigos. Declaração de um mineiro. Vocês são o colírio do meu olho. São o chinelo garrado na minha calça jeans. São a maionese do meu pão, o limão da minha caipirinha, o recheio do meu biscoito, a massa tomate do meu macarrão, a pinco-mel do meu boteco. Nossa senhora, gosto demais da conta de vocês, uai. Vocês são também o vite perfume da minha penteadeira, o dente friso da minha escova de dente. Olha para vocês ver, quem tem amigos assim tem um tesouro. Tesouro. Eu guardo vocês tesouro com todo carinho. Eu guardo esse tesouro com todo carinho. Do lado esquerdo do peito, dentro do meu coração. Amo vocês pra danar. Beijinho e em té. Variação situacional. É a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, diferentes, procurando adequar a forma e o vocabulário a cada situação, no trabalho, na escola, nas solenidades, nas redes sociais, etc. Então, é a capacidade de você falar de diferentes formas de acordo com a situação que você está vivenciando. Observe esse advogado falando sobre uma testemunha em duas diferentes situações, no tribunal do júri, linguagem formal, e em um bar, linguagem informal. Então ele vai falar a mesma coisa, só que de maneira diferente, de acordo com a situação que ele está vivendo.
o advogado no júri. Senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos, já conhecidos por todos. Agora ele vai falar a mesma coisa, só que na linguagem do dia a dia, junto com seus amigos. Caras, vamos cair na real. A testemunha só enrolou. Percebem? Então é uma variação situacional. De acordo com a situação, você vai falar, né? Você vai mudar o jeito de falar. Concluindo, pelo que estudamos sobre variações linguísticas, todo preconceito existe contra as pessoas mais humildes, que não frequentam a escola formal. E isso é inaceitável. No entanto, convém deixar claro o seguinte: quando se trata de situações onde a escrita formal é necessária, devemos entender que é a norma ortográfica que deve ser respeitada. Sendo assim, é a gramática normativa que vai nortear o modo correto de escrever ou falar, quando assim a situação exigir. Em provas, concursos ou exames vestibulares, só é aceita a ortografia oficial. Por isso, é importante estudar e ter um bom domínio da língua culta. Ter um bom conhecimento e domínio da nossa língua nos ajuda em diversas situações e pode ser essencial para alcançarmos nossos sonhos e objetivos. Certo? Então aqui nós temos um agradecimento especial a um amigo Daniel Luiz dos Santos, que montou os slides, e eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço do professor Edicleia. Até a próxima aula. Beijos!